Bom, e se a gente quiser realizar a clonagem de um gene específico, tá? Então, o primeiro passo para a clonagem desse gene é extrair o DNA das células ou tecido de interesse, tá? Então, a gente faz um processo de extração do DNA. O DNA vai ser purificado. O que significa isso? Tirar proteínas, enzimas, tudo que estiver ligado a ele, esse DNA é purificado. Caso seja extraído o RNA mensageiro, a gente usa a transcriptase reversa para converter isso em DNA. E aí, só que esse DNA que a gente usa, né, da conversão do RNA mensageiro é um cDNA, que é um DNA complementar. Por que ele é um DNA complementar? Ele não é só um DNA. Porque ele não tem introns, né? No DNA, lembram lá do splicing, retirada dos introns, juntam-se os exons. Quando você pega o RNA mensageiro e volta ele para o DNA, ele não tem introns, tá? Com a ação da endonuclease de restrição, né? O cDNA ou o DNA pode ser amplificado por PCR, o que permite a obtenção de várias cópias do DNA. Após esse passo, eu tenho a confirmação da obtenção das cópias através da eletroforese. Por quê? Como isso já foi feito anteriormente, eu consigo saber, por exemplo, se o que eu obtive realmente é o DNA que eu tô querendo, tá? Então, por análise, enfim, comparativas, etc. Então, por exemplo, eu tenho isolamento de uma célula qualquer aqui, extração do DNA, ele é cortado, então, com endonuclease de restrição, ou eu uso a transcriptase reversa e produzo cDNA. O fragmento de DNA ele vai ser amplificado pela PCR e aí eu confirmo se é o fragmento de interesse através da eletroforese, tá? Após a confirmação de que se trata de um fragmento de interesse, ele pode ser introduzido num vetor de clonagem, que aí no caso é um plasmídio, tá? Ou inserido em uma bactéria. Assim, ele produz um clone bacteriano capaz de produzir e secretar o produto de interesse, tá? Porque não adianta só eu amplificar na PCR. A amplificação na PCR significa para eu saber que aquele DNA é o DNA que eu queria, entendeu? Posso até sequenciar ele para ter certeza, comparar com um banco de dados, enfim. Aí eu pego aquele DNA, introduzo no plasmídio, o plasmídio é adicionado à bactéria, a bactéria entra em multiplicação normal, né, dela mesma, e começa a produzir a insulina que é de interesse para nós, tá? Então, esse processo que acontece normalmente. Por exemplo, a gente pode ter organismos geneticamente modificados, como é o caso de plantas, tá? As novas transferências de genes conferem às plantas resistências a herbicidas, ou resistência a pragas, ou aumento da produtividade em relação à quantidade de amido que ela produz, enfim, pode ter vários aspectos para que eu use a transgenia em plantas. Os genes responsáveis pela melhora na resistência ao aumento da produtividade têm sido introduzidos em várias espécies importantes para o cultivo, como soja, milho, enfim. Entre esses processos está o que envolve a Agrobacterium tumefacis. Essa bactéria, ela possui um plasmídio que quando a planta é infectada, ou seja, de forma natural, sem transgenia, sem nada, quando a planta é infectada, o plasmídio se insere no cromossomo vegetal e causa o que a gente chama de tumor da galha, que é isso aqui, tá? É um tumor na raiz da planta. Sendo assim, o plasmídio ele pode ser usado. Então, o que eles pensaram? Bom, se na hora de infectar a planta, a bactéria introduz o seu plasmídio no material genético da planta, se eu introduzir um gene de interesse para aumentar a resistência da planta a herbicida, para aumentar a resistência dela a, sei lá, enfim, a um agrotóxico e tal, eu vou conseguir, através do plasmídio, introduzir o DNA de interesse na planta. Entendeu? Então foi a sacada que eles tiveram. Aí, o que acontece? Após os genes serem inseridos no plasmídio, ele é transferido para a bactéria, que é colocado no meio de cultura de células vegetais, né? Então, a bactéria é colocada junto com as células vegetais. Ao infectar a célula, ela transfere o plasmídio e essas células vegetais, já com os genes de interesse, são cultivadas para gerar plantas que são, então, geneticamente modificadas. Então, de novo, eu vou pegar o gene de interesse, adicionar ao plasmídio. Esse plasmídio, a bactéria vai se reproduzir e eu coloco junto com a bactéria, essa bactéria da galha, né, Agrobacterium tumefacis, em laboratório, as células de planta junto. E aí essa bactéria vai, de forma tradicional, como ela faria numa planta em vivo, adicionar o plasmídio de interesse, só que o plasmídio de interesse não tem mais aquele gene que causa galha, ele tem o gene de interesse meu ali para contra herbicidas e afins, tá? Então, como eu falei, né? Então a gente tem aqui um disco retirado da folha jovem, o disco ele é adequado para transformação, ou seja, para inserção do plasmídio. A gente tem a célula vegetal transformada.
Aí eu vou ter cultura de células vegetais e com formação de calos, as plantas geneticamente modificadas. E aí, o que acontece, ó? O que é a célula vegetal transformada? É que esse DNA, né, que foi o plasmídio tá desarmado porque foi adicionado um DNA exógeno a ele, esse DNA é adicionado à planta, e a planta depois ela é gerada a proliferação dessa célula vegetal. Essa célula vegetal, essas plântulas, né, que são esses projetos de plantinhas, são cultivadas, e a partir daí, então, eu tenho uma planta geneticamente modificada. Então, isso tudo é um processo, tá? Antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.